O presidente Lula afirmou em entrevista ao portal UOL a Daniela Lima, que vou fazer um comentário assim, aproveitando que está meu amigo Pavinato e ele sempre me segura um pouco. Não. Ela está comendo muito. Você viu a Daniela Lima? Não, mas é óbvio, a renda dela tá boa. Ela está se alimentando bem, viu? Tá. Ou entrou em depressão, depois perdeu o emprego, agora está comendo chocolate. Me chamou a atenção, de verdade. Vi Foi ela... promovida nos bastidores. Exatamente. Sim. Ela é Bom, assessora de imprensa do Moraes. é. E agora com a fala do Lula... Informal. Enfim, foi ela que fez a entrevista, tomou providências depois de conhecer o Lula as eventuais irregularidades envolvendo o Banco Master. Ele relatou que convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o procurador-geral da República para ouvir a avaliação das autoridades sobre o banqueiro Daniel Borcaro, que curiosamente também estava na reunião. Ninguém pergunta qual é a opinião sobre Maurício Galante, estando Maurício Galante na frente. Complexo. Mas enfim, vamos ouvir o Lula. Primeiro, eu já recebi nesse mandato meu Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das quantas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Tem muita coisa errada nessa fala. Porque se até esse momento não tinha suspeita, por que alguém iria investigar esse banco? Segunda posição, deixo as perguntas e você responde. Nós estamos tendo um ataque. Eu posso ir lá e pedir uma audiência e vai me atender? Não, é Guido Mantega que ganhava 1 milhãozinho por mês, tocou o telefone aí do Lula e disse, Lula, pode me atender aí? Estou levando um amigo meu. E aí foi atendido. E levar Fernando Haddad, Rui Costa, é muita gente para nada. Não é estranho, Maria de Carle? É complexo porque a gente sabe como é que é a praxe e a má fama que o PT tem envolvendo esses tipos de esquemas de corrupção. Resta saber que enquanto eu vi o presidente Lula falar, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente ainda vai ver tanta coisa desse Banco Master, é só a pontinha do iceberg que a gente está vendo. E resta saber como é que isso vai impactar nas eleições de 2026. Lembrando aqui que temos eleições presidenciais, todo mundo sabe, esse ano, e dentre outros cargos muito importantes. E lembrando aqui que corrupção e a falta de transparência é a segunda maior preocupação do brasileiro. E nesses dois quesitos, a segunda é corrupção, a segunda é segurança, primeira é segurança, e nesses dois quesitos o PT vai muito mal. Resta saber se esse Banco Master vai ter gente do PT infiltrada, a gente sabe que o PT da Bahia está envolvido nesse esquema, resta saber como vai ficar, quais serão os impactos disso tudo nas eleições presidenciais. Vivi. Olha, o Lula ele é estranho por natureza, o Lula é mentiroso por natureza. Ele, Lula, filho do Gepeto, a gente não pode esperar que ele fale alguma coisa que seja verdadeira. Ele fala que recebe Itaú, Bradesco, BTG, todo mundo ele recebe, mas não recebe. Eu queria que ele desse uma entrevista para mim, queria muito, que ele parasse de dar entrevista só para o Reinaldo Azevedo e para a Daniela Lima e desse uma entrevista para mim. Então vamos fazer hashtag Lula dá por Vivi. Eu queria muito entrevistar o Lula. Meu Deus. Aí eu pergunto o seguinte, ele recebe, mas ele recebe sem registrar a visita? Ele recebe sem colocar na agenda, mesmo que depois, para constar no diário da Presidência da República, que sim, existe ou deveria existir um diário das atividades da Presidência da República. E o engraçado é que ele diz que não vai haver interferência política, mas ele parece não. Do jeito que ele coloca, ele afirma que ele vai determinar qualquer coisa ao Banco Central. Parece que é ele que determina ao Banco Central fazer uma investigação técnica. Parece que ele está dando ordens ao Gabriel Galípolo. Então,
ele já está confirmando ali que há uma interferência política se de fato ele mandou que o Galípolo fizesse qualquer coisa. O que eu duvido muito, porque essa desculpa o Lula inventou na hora e não tem relação com Daniel Vorcaro. Faça-me rir. Lembremos que em 2024 o governo federal ele contribuiu com 300 milhões para a Bioin, que é uma indústria de insulina, a qual o Lula compareceu à cerimônia de inauguração e o dono de 25% da Bioin é Daniel Vorcaro. E outra questão, a Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Estatal é administrado pelo governo do presidente Lula. O presidente da Caixa é homem de confiança do presidente Lula. Também em 2024, ao começo de 2025, 500 bilhões foram pedidos à Caixa pelo Banco Master. 2 analistas de carreira analisaram o Banco Master e disseram: não vamos emprestar os 500 milhões. O que a Caixa do governo Lula fez? Demitiu os 2 analistas que negaram 500 milhões ao Daniel Vorcaro. Então isso aí é peça de propaganda, é conversa para boi dormir, e se o STF fosse mesmo sério, se o STF não fosse um simulacro, se ele não fosse esta vergonha que é, colocaria o Lula no inquérito de fake news, porque ele é o sujeito que mais mente na face da terra. Aqui está dizendo, Pavinato e Segre, deixem o professor Suano falar. Mas ninguém interrompeu o senhor. Eu falo que o povo é chato pra caramba. Não, mas o pessoal tá sendo legal no chat. Tá sendo legal porque tá falando bem de você. E adoro o Pavinato, e logicamente é isso mesmo. Bom, professor, já que a... Não. O Maurício vai entender porque aqui o chat disse que Pavinato e eu não deixamos você falar. Então a fala é sua, por favor. Pelo amor de Deus. Eu agradeço a todos, mas estão sendo injustos com ambos. Mas veja, quando você olha isso aqui, eu vou pegar um comentário que a Maria, com todo o charme que ela fez, você falou assim, o governo do PT, em questão de corrupção e segurança, eles vão muito mal. Não, eles vão bem. Não. Porque a arte deles Cara, eles são... impedir a segurança e estimular a corrupção. No contrário. Pois é, então assim, eles estão com muito medo de se ferrarem nessas eleições. Eu quis fazer uma gozação, porque realmente tá acreditando, pô, eles são péssimos, são mal avaliados. Mas não, se a gente olhar assim, em termos de fazer fazer um deboche, não, eles vão muito bem. Porque basta ver a quantidade de corrupção que a gente tem no país, a insegurança que o Brasil tem, eu posso dizer definitivamente, a culpa é deles. Eles são os verdadeiros culpados por o que está acontecendo de corrupção e o que está acontecendo de insegurança no Brasil. E eu não vou fazer muitos comentários, depois do que vocês fizeram, vai fazer apenas uma outra brincadeira, quando o Pavinato pegou e falou assim, o Lula é um mentiroso nato, né? Eu não tenho advogados, então eu vou relativizar, mas você vai ver que para o Lula fica pior. Ora, quando você fala mentira, tem que ter uma intenção de mascarar uma realidade que você viu. Mas você pode falar uma inverdade. Quando você viu, não entendeu e você falou uma coisa errada. Isso não é uma mentira porque não teve a intenção. Em qualquer situação, para o eleitor brasileiro, para o cidadão brasileiro, ou ele é mentiroso ou ele é burro. Então pensem muito bem na hora que forem escolher ou apoiar determinados líderes. Dentre eles, este senhor que fez essa vergonha que está ali, que toda hora ele só quer descaracterizar os outros e não tem nenhuma capacidade de mostrar realmente o que ele faz. Porque para mostrar o que ele faz, ele tem que adaptar a transparência. E a transparência não é um modus operandi, nem da esquerda, nem deste governo e nem desse senhor. Só para te deixar tranquilo, aqui no chat falaram que era piada, que eu então não deixamos te falar. Maurício. Olha, me passou rápido essa situação do Banco Master. Eu vi, e me ajudem aqui a trazer os fatos à tona, que houve uma inspeção de auditorias externas de empresas, inclusive internacionais, KPMG e PricewaterhouseCoopers, dos títulos podres que o Master estava emitindo, dizendo que havia lastro desses títulos nas Ilhas Caimã. Então, assim, duas auditorias externas de empresas internacionais certificaram, disseram que havia esse lastro. Só que quando chegou na inspeção do Banco Central, os técnicos do Banco Central fizeram apenas uma coisa:
Pegaram o telefone e ligaram para essa agência bancária em Caimã e viram que não tinha nada lá. Eu me pergunto, como que empresas desse porte de auditoria não pega o telefone e liga para saber se tem fundo na conta que está lastrando esses títulos podres vendidos? Eu acho que quando puxar esse fio da ovelha, vai ter até agente internacional envolvido Você sabe que tem uma hipótese em propina nisso. Pode ser que, de fato, existam os recursos das Ilhas Caimã, mas esses recursos sejam provenientes de atividades que não são admitidas no Brasil ou nos Estados Unidos. Isso também é uma possibilidade. Nós não sabemos por quê, porque tudo está em sigilo. Claro. Né? Então, nós temos que trabalhar com o material que nos é dado. Pode ser que não tenha havido. Eu acho bastante difícil a Pricewaterhouse ter sido comprada, porque ela não jogaria a credibilidade que ela tem no mercado por um banqueiro aventureiro brasileiro. O que mais me parece palatável é que a origem dos recursos nas Ilhas Caimã, porque lá você deposita dinheiro de qualquer coisa, né? Sejam recursos advindos de pessoas, por exemplo, procuradas por tráfico de drogas. Essa é uma explicação mais plausível. E o Banco Central não pode lastrear nenhum título em fundo de dinheiro que vem do tráfico de drogas. Mas aí pode acontecer outra coisa também. Eu administro empresas e temos auditorias. É uma suspeita só, tá? Suspeita, sim. Eu estou imaginando. Mas, Pablo, tem uma coisa que quando... Vamos imaginar por um momento que isso seja... Vale a observação. A obrigação da empresa de auditoria, estamos falando de empresas que são entre as 4 maiores do mundo, as Big Four. Sim, os Big Four. Eles colocam no balanço que está sendo auditado ressalvas. Por exemplo, não conseguimos verificar a origem ou alguma coisa, mas tem que estar no balanço. E esse era o caso nessa situação? Não colocaram nenhuma. E aconteceu alguma coisa parecida nas americanas. As americanas, exatamente. Também não teve nenhum problema das auditorias. Então a pergunta é, para que ganhar uma fortuna se não estão fazendo o trabalho delas? Porque é uma maneira de garantir ao acionista que não está no dia a dia, ao sistema financeiro que tem que aportar dinheiro nessas empresas, que a coisa está certa. E a coisa não estava certa. Então, eu queria colocar para a mesa aqui, eu queria complementar aqui para a mesa um fato curioso, que o Brasil é o país das coincidências, não é? Não é uma coincidência, 15 dias antes do Vocaro ser preso, o Banco Genial conseguiu autorização do Banco Central para abrir agência em Caimã. Banco Genial, quem são os controladores do Banco Genial? Quem são? JF. Ops. Bom, são mais 15 dias antes do Vocaro ser preso. Mais coisas aí que estão atrapalhando um pouco. Fez uma festa muito bacana em Lisboa, no Gilmar Palusa, do ano passado, a dona do Banco Genial. Você estava lá. Aliás, um dos diretores do Banco Genial estava no bordel lá, no Elefante Branco, né, que teve a batida da Polícia Judiciária em Lisboa. Genial não é aquele banco que às vezes pede também pesquisas? Exato. As pesquisas da Genial são geniais, já percebeu, né? Exato. Olha que coisa que ele falou ao JF para Caimã. Já saiu na mídia. E eu lembro que o Douglas tinha citado o fato do BRB ser um banco público. Ele disse, não, é de capital misto. Aí o Arthur foi lá e confirmou que um dos bons acionistas do BRB, já que é de capital misto, quem é? Vocaro.